Foi na cruz, foi na cruz. Foi o momento mais sombrio da história. A cruz se ergueu no Getsêmani, o sangue foi derramado e o Filho de Deus entregou sua vida pela humanidade. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? O que significou esse sacrifício? Como a morte de Jesus, cercada de dor e rejeição, transformou o destino de todos os homens. Antes de tudo isso, houve uma ceia. Antes do sofrimento, uma preparação. Antes da cruz, um chamado. Jesus, o Filho de Deus, sabia que sua missão estava chegando ao fim. E foi na última ceia onde tudo começou a se desenrolar. Um simples pão partilhado, um cálice de vinho e um ato de amor incondicional que revelaria o significado mais profundo de seu sacrifício. Mas o que realmente aconteceu durante aqueles dias? Como um homem que era a esperança de todos, foi rejeitado e humilhado para cumprir o maior ato de amor que a humanidade já presenciou. Hoje vamos juntos revisitar o momento mais marcante e doloroso da história da humanidade: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais do que apenas fatos históricos, esses eventos carregam um significado eterno que transforma vidas, cura corações e redefine o destino do mundo. O que realmente aconteceu naqueles dias? E o que isso tem a ver comigo, com você, com todos nós? Chegou a hora de descobrir o verdadeiro propósito por trás do maior ato de amor já vivido. Foi na cruz. A última ceia é um dos momentos mais significativos e profundos da história cristã. Esse evento aconteceu pouco antes da morte de Jesus, durante a celebração da Páscoa judaica. A ceia foi um marco, não apenas como um evento histórico, mas também como um símbolo do amor incondicional e da entrega total de Jesus pela humanidade. Esse momento reflete o início da jornada de Jesus rumo ao sacrifício que ele sabia ser necessário para a salvação do mundo. Naquela noite, Jesus se reuniu com seus 12 discípulos para celebrar a Páscoa. A Páscoa, para os judeus, comemorava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e era marcada pelo sacrifício de um cordeiro. No entanto, durante a última ceia, Jesus introduziu uma nova compreensão do sacrifício, transformando o simbolismo da Páscoa para apontar para sua própria morte iminente como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Ele se tornaria o sacrifício perfeito e definitivo para a humanidade. Jesus, consciente de sua missão, tomou o pão, o partiu e o distribuiu aos discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Esse ato de partir o pão se tornaria o fundamento da Eucaristia ou Santa Ceia, um dos sacramentos mais importantes na tradição cristã, em que os cristãos se lembram do sacrifício de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo, que seria oferecido na cruz, e o vinho que ele compartilhou com os discípulos representava seu sangue, que seria derramado para a remissão dos pecados. O simbolismo da última ceia vai além do simples ato de comer e beber. Jesus estava estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança que não dependia mais de rituais ou sacrifícios de animais, mas da entrega de si mesmo. Ele não apenas instituiu um ritual de lembrança, mas também um convite para viver segundo o seu exemplo de amor sacrificial e serviço. O que ele fez naquela noite foi um gesto de humildade e amor imenso, pois lavou os pés dos discípulos, mostrando-lhes que seu reino não seria como os reinos deste mundo, onde o líder se coloca acima dos outros, mas sim um reino onde o maior seria aquele que serve. João 13:14-15. Durante esse evento, Jesus também fez uma previsão sombria. Um de seus discípulos o trairia. Ele se referia a Judas, que por um preço de 30 moedas de prata entregaria Jesus às autoridades religiosas.
A tristeza e o peso dessa traição foram antecipados por Jesus, mas ele sabia que isso fazia parte do plano divino. Jesus, mesmo sabendo de sua traição, ofereceu a Judas o pão em um gesto de misericórdia e oportunidade de arrependimento, o que também é um símbolo da graça divina oferecida a todos, mesmo quando falhamos. A última ceia é também um momento de união e despedida, pois Jesus sabia que o caminho para a cruz estava à sua frente. Ele prepara os discípulos para o que viria, embora nem todos compreendessem completamente o significado de suas palavras e ações naquele momento. Mas com esse ato, ele já estava se oferecendo como o sacrifício final e eterno para restaurar o relacionamento entre Deus e os seres humanos. Para os cristãos de hoje, a última ceia continua sendo um convite para se lembrar do sacrifício de Jesus e para viver em comunhão com Ele e com os outros. A ceia não é apenas um ritual, mas uma expressão de unidade, amor e perdão. Os mesmos valores que Jesus demonstrou ao oferecer seu corpo e seu sangue por nós. Naquele momento, a jornada de Jesus rumo à cruz começou, mas ele também abriu um caminho para todos nós, um caminho de fé, arrependimento e reconciliação com Deus. A Páscoa, para o povo judeu, sempre foi uma celebração de libertação. A lembrança da saída do Egito, onde os israelitas foram libertados da escravidão pela mão poderosa de Deus, marcou uma história de redenção. Porém, naquela noite de sexta-feira, algo profundamente transformador aconteceu. Jesus, ao compartilhar a Páscoa com seus discípulos, não apenas relembrava a libertação do passado, mas trazia uma nova revelação, a verdadeira libertação que se dá através do seu sacrifício. Quando Jesus pega o pão e o divide, ele nos oferece um gesto de amor que atravessa o tempo e toca o coração de todos os que o seguem. Este é o meu corpo que é entregue por vós, ele diz. Mas o que isso significa para nós? O pão partido não é apenas um alimento, mas o próprio corpo de Cristo que seria quebrado na cruz para pagar o preço de nossos pecados. Jesus, que se entregaria por amor à humanidade, nos ensina que a verdadeira liberdade não é encontrada na fuga de um cativeiro físico, mas na libertação das correntes do pecado e da morte. O pão, portanto, não é um simples pedaço de comida. Ele é a manifestação do sacrifício de Cristo, que oferece sua vida por todos nós. Ao partilhar o pão, Jesus nos convida a participar desse sacrifício, a nos unirmos a Ele, a nos entregar à sua vontade. O gesto de partir o pão é um convite a refletirmos sobre nossa própria vida e sobre o significado de sua entrega. Ele nos chama não apenas a lembrar, mas a viver a partir do sacrifício dele. O vinho que ele compartilha em seguida não é uma bebida comum. Ele nos diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. O vinho simboliza o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz para purificar a humanidade do pecado. O sangue que ao longo da história era usado para o perdão dos pecados, agora encontra seu cumprimento definitivo no sacrifício de Cristo. Este não seria um sangue de animais sacrificados, mas o sangue do próprio Filho de Deus, derramado por amor, pela salvação dos homens. Com o pão e o vinho, Jesus nos apresenta o que viria a ser o centro de nossa fé. Ele não apenas reestabelece a aliança de Deus com a humanidade, mas nos convida a viver essa aliança de maneira profunda. O pão e o vinho não são mais apenas símbolos de um banquete festivo. Agora, eles representam a entrega total de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cada refeição que celebramos, a cada Páscoa, a lembrança do pão partido e do vinho derramado nos lembra que o sacrifício de Jesus não foi um ato qualquer, mas um ato de amor profundo, incondicional, que traz vida e redenção a todos que creem. A Páscoa, portanto, não é apenas uma data no calendário, mas um convite para viver a transformação que a morte e ressurreição de Cristo nos oferecem. O pão e o vinho, símbolos do seu corpo e sangue, nos chamam a um relacionamento contínuo com Ele.
Eles nos desafiam a lembrar que a verdadeira liberdade foi conquistada na cruz e que, através dele, somos libertos do pecado e reconciliados com Deus. Esse gesto simples, mas profundo, foi o início da maior história de amor já vivida. E até hoje nos chama a viver esse amor em nossos corações e em nossas ações, lembrando sempre que a verdadeira liberdade e salvação estão encontradas no sacrifício de Jesus. Após a última ceia, Jesus leva seus discípulos ao jardim do Getsêmani, um lugar onde ele buscaria força para enfrentar o sofrimento iminente. O cenário à noite, com árvores altas e o vento suave movendo as folhas, contrasta com a profundidade emocional de Jesus, que já sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. É ali, naquele lugar isolado, que ele entra em um momento de grande conflito interno. Jesus sabia o que estava por vir. Sabia que sua missão de amor, que havia começado com a encarnação, estava prestes a culminar na cruz e que o sofrimento físico, emocional e espiritual seria imenso. Era uma luta solitária, onde, apesar de estar rodeado pelos discípulos, ele sabia que nenhum homem poderia compreender totalmente o que ele estava prestes a enfrentar. A pressão da humanidade caída, a dor de ser rejeitado por aqueles que amava e a separação momentânea de Deus causaria a ele um sofrimento indescritível. É nesse momento que Jesus, em sua humanidade plena, se volta para o Pai em oração, buscando consolo. Ele ora fervorosamente: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aqui vemos a total entrega de Cristo ao plano divino, a aceitação do sofrimento que ele teria que passar para salvar a humanidade. O dilema de Jesus é profundo, pois ele é o Filho de Deus, sem pecado, mas encara a perspectiva de carregar o peso dos pecados de todos. Essa oração é mais do que um simples pedido para evitar a dor. É a expressão de um amor incondicional. Jesus, sabendo da necessidade do sacrifício, se rende à vontade do Pai, colocando o bem maior, a salvação do mundo, acima de seu próprio sofrimento. Esse momento no Getsêmani é um marco espiritual, pois é aqui que Jesus, em sua plena humanidade e divindade, escolhe fazer a vontade de Deus, entregando-se por amor à humanidade. Enquanto isso, os discípulos, incapazes de entender a profundidade do que estava acontecendo, adormecem. Mas, para Jesus, esse momento de oração era vital. O peso da responsabilidade sobre ele, a angústia de carregar os pecados do mundo, era tão grande que ele suou gotas de sangue. Isso demonstra a intensidade de sua luta interna e a tensão entre o desejo de evitar o sofrimento e a necessidade de cumprir a missão pela qual ele havia vindo. A oração no Getsêmani é também um convite para todos os cristãos. Seguir o exemplo de Jesus, rendendo-se à vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos ensina que, ao enfrentar nossas próprias lutas e adversidades, podemos encontrar força e consolo em Deus, assim como Jesus fez naquele momento. Ele também nos ensina que, por mais difícil que seja, a verdadeira vitória está em submeter nossa vontade à vontade divina. Essa cena de rendição e submissão de Jesus no jardim do Getsêmani não é apenas um prelúdio para o sofrimento físico da cruz, mas é a base espiritual de todo o ato de sacrifício. É o momento em que ele escolhe a humanidade, mesmo sabendo do preço a ser pago. E ao fazer isso, redefine o conceito de amor, de sacrifício e de redenção para toda a humanidade. A jornada de Jesus rumo ao sacrifício começa a tomar um rumo ainda mais sombrio, quando no silêncio da noite, a traição de Judas Iscariotes se concretiza. O discípulo que caminhou com Jesus por mais de 3 anos, que ouviu seus ensinamentos e testemunhou milagres, agora faz uma escolha que ecoaria através da história e marcaria sua alma para sempre. Judas, seduzido pela ganância, pela desesperança e talvez pela decepção, faz o impensável.
Ele entrega o próprio mestre nas mãos dos líderes religiosos. O que motivou Judas a trair Jesus? Muitos estudiosos têm se perguntado se sua traição foi fruto de desilusão, má interpretação das intenções de Jesus ou uma busca egoísta por riqueza e poder. Judas possivelmente esperava que, ao entregar Jesus, ele se manifestasse como o Messias guerreiro que libertaria Israel do domínio romano, mas ao invés disso, Jesus falaria sobre perdão, redenção e um reino espiritual. A decepção de Judas com o caminho pacífico e sacrificial que Jesus estava seguindo pode ter gerado em seu coração um vazio profundo, alimentado por um desejo de vingança e frustração. Naquele momento, os líderes religiosos veem em Judas uma oportunidade. Eles oferecem 30 moedas de prata, um preço baixo, mas suficiente para Judas aceitar a proposta. Para ele, esse ato pode ter sido apenas uma transação econômica, mas para Deus era o cumprimento de uma profecia, um ponto de virada necessário para a redenção da humanidade. Judas, ao entregar seu mestre, não apenas cometeu um erro moral, mas também se tornou um símbolo do pecado e da corrupção do coração humano. A noite da traição acontece no jardim do Getsêmani. Com um beijo, um gesto de afeição que se transforma em um símbolo de traição, Judas entrega Jesus aos soldados que o prenderiam. O momento é profundo e carregado de dor para Jesus, que olha para Judas com tristeza. Não é raiva, não é vingança, mas sim uma dor imensa, pois ele sabia que aquilo precisava acontecer para que a salvação pudesse ser oferecida ao mundo. Judas, tomado pela culpa e desesperado após ver as consequências de sua traição, tenta devolver as 30 moedas de prata, mas os líderes religiosos rejeitam sua tentativa de remorso. A tragédia culmina em seu próprio fim, um fim solitário e sem redenção. Ele se afasta do mundo, consumido pela culpa de sua decisão. Seu nome se torna sinônimo de traição e ele desaparece das Escrituras como um homem que perdeu o caminho para o arrependimento. Este episódio, embora doloroso, é uma importante reflexão sobre as escolhas humanas. Judas nos ensina que até mesmo aqueles mais próximos a Jesus podem cair em tentações e tomar decisões erradas. Sua traição, apesar de trágica, não foi o fim de Jesus, mas uma parte do plano de salvação. A história de Judas, embora marcada pela falha e pelo pecado, também nos lembra que a misericórdia de Deus, embora infinita, não elimina as consequências do pecado. Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender, mas nossas escolhas têm um peso. O contraste entre a traição de Judas e o perdão oferecido por Jesus na cruz é um dos aspectos mais profundos da história da paixão. Enquanto Judas falha ao tentar lidar com sua culpa, Jesus, com seu sacrifício, oferece perdão a todos, inclusive a Judas, se ele tivesse escolhido arrepender-se. O ato de Judas, então, não é apenas um reflexo do egoísmo e da traição, mas também um espelho da humanidade, que muitas vezes se vê perdida, mas tem sempre a chance de encontrar a misericórdia de Deus. A noite avança e, com ela, a sombra da traição se transforma em realidade. No jardim do Getsêmani, após a oração mais angustiante de sua vida, Jesus é finalmente abordado por uma multidão armada de espadas e paus, liderada por Judas. Um beijo falso, um símbolo de carinho corrompido, sela o destino do Filho de Deus. Com serenidade e autoridade, Jesus se entrega, sem resistência, consciente de que o tempo do sacrifício havia chegado. A prisão de Jesus não foi apenas um ato de força física. Foi o início de uma série de injustiças humanas contra aquele que é justo. Ele, que curou enfermos, libertou cativos e pregou o amor, agora é tratado como um criminoso. Amarrado, levado de forma humilhante, ele passa por interrogatórios e escárnios, sendo arrastado de um lado para o outro como um objeto de disputa entre as autoridades religiosas e políticas. Primeiro, é levado ao Sinédrio, onde os líderes religiosos já haviam decidido sua condenação, ainda que buscassem uma justificativa para ela. As acusações são falsas.
Os testemunhos são contraditórios e, mesmo assim, Jesus permanece em silêncio. Esse silêncio não é covardia, é o grito da entrega. Ele sabia que ali não estava para se defender, mas para cumprir o propósito eterno, entregar-se por amor. Depois é conduzido a Pilatos, o governador romano. Pilatos, ao contrário dos líderes religiosos, não encontra culpa em Jesus. Ele tenta escapar da responsabilidade, envia Jesus a Herodes e este, por sua vez, o devolve. A figura de Pilatos representa o poder humano dividido entre a verdade e a pressão da opinião pública. Embora reconhecesse a inocência de Jesus, ele cede à multidão, lavando as mãos, como se isso o tornasse isento da culpa. Mas nenhum gesto humano é capaz de apagar a responsabilidade de escolher entre a justiça e a conveniência. A multidão, que há poucos dias gritava Hosana ao filho de Davi, agora clama, crucifica-o. É a voz da instabilidade humana, da inconstância, da cegueira espiritual. E é diante dessa mesma multidão que Jesus permanece de pé, sem revide, sem rancor. Ele não está ali por fraqueza, mas por decisão. Ele não é uma vítima do sistema, mas o cordeiro que voluntariamente se entrega para tirar o pecado do mundo. Durante o julgamento, Jesus é humilhado, insultado, ferido. Seu rosto é coberto, ele é esbofeteado, zombado, vestido com um manto de escárnio e coroado com espinhos. Cada ferida, cada palavra de desprezo, cada ato de violência não são apenas sofrimentos físicos, são marcas da rejeição do homem ao próprio Deus. Mas ainda assim, ele não recua. Esse momento marca o início visível do sofrimento de Jesus, mas também revela sua dignidade, sua força espiritual e a firmeza em cumprir aquilo para o qual veio. O julgamento injusto de Jesus mostra como o mundo pode rejeitar a verdade, mesmo quando ela está diante dos olhos. E, ao mesmo tempo, aponta para o maior ato de amor já vivido, a escolha de sofrer por aqueles que o desprezaram. A prisão e o julgamento de Jesus revelam o coração humano em confronto com a santidade, mas revelam, acima de tudo, um Salvador, que mesmo diante da dor e da injustiça, não desiste do propósito eterno, salvar, restaurar e perdoar. Após ser brutalmente espancado, coroado com espinhos e sentenciado à morte, Jesus é lançado à rua, diante de uma multidão barulhenta e insensível. Em seus ombros machucados, colocam uma cruz pesada, não apenas de madeira, mas carregada de culpa, pecado e dor. Ali começa a jornada final até o Calvário, uma caminhada curta em distância, mas infinita em significado. Cada passo de Jesus naquela via dolorosa, conhecida como Via Dolorosa, era marcado pela dor física e pela humilhação pública. Aquele que sempre andou entre o povo curando, amando e perdoando, agora caminha sozinho, sob olhares de desprezo e escárnio. Ele tropeça, cai, sangra, mas não desiste. Ele segue em frente, não porque não sente dor, mas porque tem um propósito maior, alcançar a cruz e cumprir a vontade do Pai. Ao longo do caminho, Jesus é insultado, cuspido, empurrado. Seus olhos cansados e inchados ainda refletem amor. Sua boca, seca e ferida, permanece em silêncio. A multidão assiste indiferente enquanto o Salvador do mundo caminha rumo ao sacrifício. Entre os curiosos e zombadores, havia também os que choravam. Mulheres piedosas lamentavam pelo sofrimento dele, e Jesus, mesmo em dor, encontra forças para consolá-las. Não chorem por mim, chorem por vocês e seus filhos. Em meio à crueldade, um gesto de compaixão surge. Simão de Cirene, um homem comum, é chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Esse momento revela algo profundo. Mesmo na missão mais sagrada da história, Deus convida o homem a participar. Simão representa todos nós, chamados muitas vezes de forma inesperada a dividir o peso da cruz e a caminhar ao lado do Salvador. A caminhada até o Calvário não é apenas uma sequência de dor física. Ela representa a conexão absoluta entre o céu e a terra. Cada queda de Jesus mostra a fraqueza do corpo humano, mas cada vez que ele se levanta, vemos a força do seu amor.
Ele não desiste, porque sabe que aquela cruz, que o humilha aos olhos do mundo, será o trono onde será coroado com glória eterna. Esse trajeto até o Gólgota é um espelho da nossa própria jornada. Quantas vezes caímos sob o peso de nossos pecados, das dores da vida, das escolhas erradas, e ainda assim encontramos em Jesus o exemplo supremo de perseverança, de entrega e de amor. Ele mostra que o caminho da dor não é o fim, é o processo da redenção. O Calvário se aproxima. O chão está marcado por sangue, suor e poeira. Os soldados apressam os passos, mas Jesus segue com dignidade. Não há ira em seu rosto, apenas firmeza e rendição. Ele está indo ao encontro do seu destino. Ele está indo por nós. O Calvário, um lugar de morte, vergonha e condenação. Era ali que os piores criminosos encontravam seu fim. E é ali que o Filho de Deus, aquele que não conheceu pecado, foi levantado entre o céu e a terra para cumprir o propósito eterno de amor e salvação. Pregado em uma cruz de madeira, com os braços abertos como um convite, Jesus foi erguido diante de uma multidão dividida entre zombaria e indiferença. O som dos martelos ecoava, rasgando o silêncio com brutalidade. Suas mãos e pés atravessados por cravos, seu corpo dilacerado pelas chibatadas e sua cabeça coroada com espinhos. E ainda assim, ele permanecia em silêncio, não por fraqueza, mas por submissão, não por medo, mas por amor. Ali, no auge do sofrimento, Jesus nos mostrou o que significa amar até o fim. Mesmo em meio à dor insuportável, ele intercede. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto os homens o crucificavam, Jesus os perdoava. Enquanto o sangue escorria, a graça jorrava. A cruz, instrumento de tortura, se transformava em altar. O lugar de condenação tornava-se o marco da redenção. Os céus se escureceram. O mundo silenciou. A criação parecia sofrer junto com o Criador. A natureza respondeu ao sofrimento de Cristo com temor. O sol deixou de brilhar e a terra tremeu. Era como se o próprio universo reconhecesse a gravidade daquele momento. Na cruz, Jesus experimentava o abandono, o peso de todos os pecados do mundo sobre seus ombros. E ainda assim, ele permaneceu. A cruz não foi apenas o lugar onde Jesus morreu, foi onde ele venceu. Foi o trono de um rei que governou com serviço, o altar de um cordeiro que se entregou voluntariamente. O ponto em que Deus e o homem se encontraram e a dívida eterna foi paga com sangue. A morte de Jesus na cruz não é o fim de uma história, mas o início de uma nova. Na cruz, ele revelou que o verdadeiro poder está no sacrifício, que a maior glória está na entrega, que o amor mais puro é aquele que se dá sem esperar nada em troca. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, desde a ceia até o Getsemane, desde a traição até o julgamento, desde o caminho carregando a cruz até o momento em que ela se ergue. Tudo converge para este momento, para este lugar, para esta entrega. A cruz não é apenas uma lembrança do sofrimento de Jesus, é a ponte que liga o céu à terra. É a chave que abre as portas da eternidade. É o maior ato de amor que a humanidade já presenciou. E ao olharmos para ela, compreendemos. Ele morreu para que pudéssemos viver. Depois do grito que rasgou os céus, está consumado. O corpo de Jesus, exausto e sem vida, é retirado da cruz. A terra ainda tremia. O véu do templo havia se rasgado de alto a baixo. E enquanto os soldados se dispersavam e a multidão se calava, alguns poucos permaneciam de pé, em lágrimas, sem entender completamente o que acabara de acontecer. José de Arimateia, um discípulo oculto por temor dos judeus, agora toma coragem. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ao lado de Nicodemos, outro homem que antes vinha a Jesus à noite, eles envolvem o corpo com respeito, com cuidado, com amor. Eles não estavam ali quando os gritos ecoaram no Calvário, mas agora estavam presentes no silêncio da despedida. O corpo de Jesus é envolto em lençóis de linho, embalsamado com especiarias e depositado em um túmulo novo, cavado na rocha.
A pedra é rolada à entrada e o silêncio toma conta do lugar. Um silêncio pesado, um silêncio que parece o fim. Para os discípulos, para as mulheres que o seguiram, para os que acreditaram nele, aquele era o momento em que tudo parecia perdido. O mestre, o amigo, o esperado, agora estava morto. A esperança que havia caminhado com eles, ensinado, curado, libertado, estava envolta em mortalha. O sepulcro agora representava o peso da dúvida, da dor, do luto. Mas o túmulo também guarda segredos. Ele carrega o intervalo entre o já e o ainda não, entre a morte visível e a vida que se aproxima. É o espaço onde a fé é testada, onde o homem se cala e Deus trabalha em silêncio. Na perspectiva humana, o sepultamento é a última página, mas aos olhos de Deus é o virar de capítulo. O corpo de Jesus repousa, sim, mas não está vencido. O inimigo pensa que triunfou. As autoridades se sentem aliviadas, mas o céu está em expectativa. O túmulo que hoje representa luto, em breve se tornará símbolo de milagre. A pedra está no lugar, os guardas vigiam. O selo romano está firme, mas nenhuma força humana é capaz de conter aquilo que Deus já decretou. A vida está a caminho. Esse momento de silêncio, de dor e de luto, prepara o coração para o inesperado. Porque quando todas as luzes se apagam e tudo parece perdido, é aí que Deus ressurge com glória. A cruz nos levou até o fim da linha, mas o túmulo vazio nos mostrará que com Cristo o fim nunca é o fim. O terceiro dia começou como qualquer outro. As primeiras luzes do sol tocavam suavemente as pedras frias de Jerusalém. Tudo parecia quieto. O mundo continuava, alheio ao fato de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As mulheres que seguiam Jesus, fiéis até o fim, foram ao sepulcro com perfumes em mãos, com o coração pesado e os olhos ainda marejados. Elas iam para cuidar do corpo dele, mas encontrariam um milagre que mudaria tudo. Ao chegarem, perceberam que a pedra havia sido removida. O túmulo estava aberto. E onde esperavam encontrar a morte, encontraram um anjo que lhes disse: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." Aquela frase não era apenas uma notícia, era a proclamação de uma nova era. A morte foi vencida. O impossível se tornou realidade. A luz rompeu as trevas. A ressurreição de Jesus é o coração do Evangelho. Se ele tivesse permanecido no túmulo, sua vida teria sido apenas mais uma entre tantas outras. Mas ao ressuscitar, ele provou que era de fato o Filho de Deus, que tudo o que ensinou, tudo o que prometeu, era verdadeiro. A cruz pagou o preço do pecado, mas o túmulo vazio selou a vitória final. Para os discípulos, a notícia foi recebida com confusão, medo, dúvida, mas pouco a pouco a verdade começou a penetrar em seus corações. Jesus havia prometido que ao terceiro dia ressuscitaria, e ele cumpriu. A esperança que havia sido sepultada agora respirava vida. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória da eternidade. A ressurreição não foi apenas um evento extraordinário do passado. Ela é uma chave espiritual eterna que abre a porta para uma nova vida. Uma vida com propósito, com redenção, com acesso ao Pai. É por causa da ressurreição que a morte perdeu seu poder. É por causa da ressurreição que temos esperança, mesmo em meio à dor. Naquele dia, Deus não apenas trouxe seu Filho de volta à vida, ele deu ao mundo uma nova chance. O sangue que foi derramado agora é acompanhado pela vida que venceu a morte. E essa vida está disponível para todos que creem. Jesus não saiu do túmulo apenas para provar seu poder. Ele saiu para nos convidar a ressuscitar com ele, em fé, em perdão, em eternidade. A ressurreição de Jesus não foi o final da história, foi o começo de uma nova criação. E até hoje, ela ecoa, transformando corações, renovando vidas e nos lembrando que em Cristo, nem mesmo a morte é o fim. O túmulo vazio já havia sido um sinal inegável, mas Deus, em sua graça, não nos deixou apenas com a evidência da ausência.
ele nos deu a presença. Jesus apareceu, ressurreto, glorificado, vivo. E não foi apenas uma visão, uma lembrança espiritual ou um eco da fé. Foi ele, em carne, com voz, com olhar, com mãos marcadas pelos cravos. A primeira aparição foi para Maria Madalena, uma mulher marcada por uma história de libertação e amor profundo por Cristo. Ela o confundiu com o jardineiro, até que ele a chamou pelo nome, Maria. E naquele instante, tudo mudou. O medo se transformou em esperança. O luto virou celebração. O vazio foi preenchido. Logo depois, ele apareceu a outros discípulos. No caminho de Emaús, 2 homens caminhavam confusos e decepcionados, crendo que tudo havia terminado. Mas Jesus se aproximou e caminhou com eles. Conversou, explicou as Escrituras e, ao partir o pão, se revelou. Os olhos se abriram, o coração ardeu, e eles voltaram correndo para anunciar: "Vimos o Senhor." A cada aparição, Jesus reafirmava sua vitória, mas também curava o medo, restaurava a fé, reerguia os caídos. Tomé, que duvidou, teve a oportunidade de tocar as feridas. Pedro, que o havia negado, foi restaurado com 3 simples e profundas perguntas: "Tu me amas?" E os demais, que estavam trancados por medo, receberam paz diretamente do Príncipe da Paz. Jesus apareceu durante 40 dias, ensinando, orientando, preparando. Não apenas provando que estava vivo, mas confirmando que a missão ainda continuava e que agora seria através de seus seguidores. Essas aparições não foram apenas encontros emocionais, foram encontros transformadores. Aquele que foi crucificado agora caminhava vitorioso e com ele trazia a certeza de que tudo havia sido cumprido, mas também deixava um chamado: que seus discípulos não vivessem presos ao passado, mas que fossem testemunhas vivas da ressurreição. A presença de Jesus após a ressurreição é o testemunho de que a fé cristã não está fundamentada apenas em palavras, mas em fatos. Ele realmente ressuscitou e realmente apareceu. Ele se fez presente, não como um espírito vago, mas como um Senhor que volta para reafirmar o amor, restaurar os que falharam e confiar a missão do Evangelho a um grupo de homens e mulheres comuns. Cada aparição de Jesus era uma extensão do amor que começou na cruz. Era ele dizendo: "Eu estou com vocês. Ainda estou aqui e estarei até o fim." A ressurreição não encerrou a jornada, ela a fortaleceu. 40 dias haviam se passado desde a ressurreição. Dias em que Jesus caminhou com os discípulos, ensinou, consolou, perdoou e os preparou. Eles haviam tocado nas suas mãos, ouvido sua voz e sentido sua presença. A mesma presença que em breve não estaria mais fisicamente com eles. Mas algo ainda precisava acontecer. No Monte das Oliveiras, Jesus reúne os seus pela última vez. Eles ainda não compreendiam totalmente o que estava por vir. Perguntavam se ele restauraria Israel, se agora o reino seria estabelecido. Mas Jesus, com ternura e autoridade, os chama para algo maior do que um reino político. Ele fala de um poder que desceria do alto, de uma missão que cruzaria fronteiras, de um espírito que viria habitar dentro deles. "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." E então acontece. Diante dos olhos dos discípulos, Jesus começa a se elevar. As nuvens o envolvem e ele sobe ao céu. Eles ficam ali parados, olhando para cima, os olhos cheios de luz e o coração cheio de perguntas. Era o fim ou apenas o começo? 2 anjos aparecem ao lado deles e dizem: "Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo como o vistes subir." Com essas palavras, uma nova esperança é plantada. Jesus subiu, sim, mas não nos deixou órfãos. Ele prometeu o Espírito Santo, prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos e prometeu que voltaria. A ascensão de Jesus não é o afastamento de Deus, é o início da era do Espírito. É quando ele deixa de estar ao nosso lado para habitar dentro de nós.
A presença que guiava os discípulos fisicamente, agora os guiaria espiritualmente, capacitando-os a levar ao mundo a mensagem do Evangelho. A cena da ascensão é a coroação de um rei que venceu a morte. Um rei que reina não de um trono humano, mas do céu, com autoridade sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, é um chamado para nós. Um lembrete de que não podemos ficar parados olhando para o céu. Precisamos caminhar, pregar, viver, amar, até que Ele venha. Jesus subiu, mas sua obra continua através daqueles que creem. E enquanto aguardamos o seu glorioso retorno, não estamos sozinhos. O Espírito foi enviado, a igreja nasceu, a missão foi entregue, e nós seguimos com os olhos no céu e os pés firmes na terra, proclamando a maior verdade de todas. Ele morreu, ressuscitou, subiu e voltará. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que o amor de Deus é real, eterno e pessoal. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este, mensagens que transformam, edificam e nos aproximam da verdade. E lembre-se, a história de Jesus não termina na cruz. Ela continua em mim, em você e em todos os que creem. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você poderosamente.